répteis, aves e mamíferos. Então, vocês estão vendo aqui na filogenia, né, os agnatos, os peixes, condrictes, osteites, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Então, são esses 4 aqui que nós vamos ver hoje. Então, os anfíbios, né, tem mais ou menos 6 mil espécies, são considerados os primeiros tetrápodes terrestres na escala evolutiva, são os primeiros a sair da água e conquistar o ambiente terrestre, muito embora a maioria das espécies necessite no meio aquático para a reprodução. Então, eles saem da água, mas ainda precisam da água para a reprodução. Então, nós temos 3 classificações: os anuros, sem cauda, que é o sapo, a rã e a perereca, os giminófionos, que é sem pata, que a gente chama de agnato não, os ápodes, que é a cobra cega, e os urodelos com cauda, que temos a salamandra e o tritão. Esses são os anfíbios. Então, temos anfíbios com pata sem cauda, anfíbios sem pata e anfíbio com pata e com cauda. Anuros, aqui a gente chama também de ápodes ou giminofionos e os urodelos. Beleza? Anatomia de uma rã, né? Então, nós vamos ver, principalmente, aqui é rã, porque ela tem essas partes aqui, ó, essas membranas interdigitais nas patas, aí eu sei que é uma rã. Ela tem a membrana timpânica, as patas anteriores, posteriores, a prega dorsal, cloaca, as membranas interdigitais, as narinas, a língua, e tem a morfologia. Tem cérebro, estômago, né? Aqui nesse caso é um macho, né? Porque a gente vai ter aí toda a parte da. Pode ser um macho, né? Mas esse símbolo parece de uma fêmea virada. Então, aqui só anatomia interna, não cai em prova, mas vocês saberem que tem. A pele, né? A pele é fina, pigmentada, sem escama, úmida, com muitas glândulas mucosas, altamente vascularizada. Ainda mais que eles fazem, né, a respiração pela pele, que a gente chama de respiração cutânea. Mas também facilita a perda de vapor d'água por transpiração. Algumas espécies têm uma certa proteção contra predadores graças às glândulas de veneno. Então, somente sapo tem glândulas de veneno, que são essas aqui, que a gente chama de glândulas paratoides, tá? Bem aqui atrás dos olhos, e aí quando a cobra vem para morder aqui por trás, ele joga veneno na cobra para que ela saia e não coma ele. Então, ele só pode liberar o veneno quando a glândula é pressionada. Quando a glândula não é pressionada, ele não solta veneno, tá? Só sapo é venenoso. Mesmo que esteja aqui o nome popular rã-flecha, é um sapo, tá? Tem algumas toxinas, né? Homobatracotoxina, que provoca parada respiratória. São sapinhos bem pequenininhos, tá? Esqueleto apresenta crânio largo e achatado, cintura escapular, cintura pélvica, coluna vertebral. Ele é vertebrado, então ele tem que ter todas as estruturas ósseas. Digestão: os sapos e rãs adultos se alimentam de insetos, enquanto que os girinos se alimentam de plâncton e larvas de inseto. O esquema abaixo mostra o órgão do tubo digestivo completo e as glândulas anexas. Então, a língua, aí tem toda a cavidade bucal, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso e a cloaca. E ainda tem o fígado e o pâncreas.
claro, é bem menor do que o nosso, né? A alimentação é diferente. Respiração, na fase larval, o girino tem uma respiração cutânea e branquial, e na fase adulta, principalmente os ápodes não, os anuros, a maioria vai respirar pelo pulmão, tá? Não é todo anfíbio que vai ter pulmão. O anfíbio que vai ter pulmão, geralmente, são os anuros, que é sapo, rã e perereca. Por isso que eles fazem aquele barulho. A salamandra, ela vai ter brânquias, porque ela vive na água. E a cobra cega, ela tem mais respiração cutânea. Só vai ter pulmonar, então, os anuros. Então, só vocês verem aí os movimentos respiratórios, né? O ar entra na faringe, e aí a gente tem o ar saindo, né? Então, a gente tem aqui o pulmão enchendo de ar, esvaziando de ar. Certo? Circulação é fechada, é dupla, quer dizer que tem o pulmão, sempre que tem pulmão, a respiração é dupla, a circulação é dupla, e incompleta porque ocorre mistura de sangue, não é separado aqui o sangue. O sangue venoso mistura com sangue arterial. Então, em vermelho, sangue arterial, e em azul, sangue venoso. Então, como esse sangue se mistura aqui no ventrículo, ele é incompleto. E ele tem 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, os anfíbios, certo? A excreção dos anfíbios depende, né? Eles têm os rins mesonéfros, então a excreção dos terrestres é ureia, mas os aquáticos excretam amônia. Então, o sapo, que é terrestre, ele vai excretar ureia quando for adulto, mas enquanto ele é larva, que é o girino, ele vai liberar amônia. Os animais aquáticos liberam amônia, tá? Animais terrestres liberam ureia. Sistema nervoso, então, ele tem encéfalo, lobo olfativo, hemisfério cerebral, lobo óptico, cerebelo, bulbo, medula espinhal. Isso aqui é só rapidinho, porque ninguém cobre isso aqui. E a reprodução, eles são dioicos, têm sexos separados, né? O macho é dotado de um par de testículo e a fêmea por um par de ovários. Os sapos e rãs têm fecundação externa e desenvolvimento indireto, quer dizer que tem a fase de larva, e essas larvas sofrem metamorfose. Como é que ocorre a reprodução? O macho segura a fêmea pelas costas, dá um abraço na fêmea, o macho é menor do que a fêmea, e ao apertar a fêmea libera os óvulos. Assim que a fêmea libera os óvulos, o macho libera o espermatozoide. Aí ocorre a fecundação, forma-se o zigoto, que forma o girino. Aí esse girino vai sofrendo metamorfose até virar um sapo adulto. Outra coisa que não está aqui, os anfíbios são pecilotérmicos, quer dizer que a temperatura varia com o ambiente. A temperatura interna varia com o ambiente externo. Eles não produzem calor próprio suficiente, né? E são ectotérmicos. Beleza? Répteis. Os répteis, né, tem mais ou menos 8.000 espécies, são considerados os primeiros tetrápodes terrestres, né, sucedidos. Os terrestres verdadeiros são os répteis, os anfíbios estão saindo da água, mas dependem da água, e os répteis são os terrestres verdadeiros, né, porque eles não dependem da água para a reprodução. Isso faz deles terrestres verdadeiros. Eles são classificados, né, em 4 grupos: quelônios, que são as tartarugas, cágados e jabutis; os crocodilianos, crocodilos, jacaré, gaviais, alligators; rinocéfalos, tuataras; e escamados, que são as cobras, lagartos, camaleões e iguanas. Certo? E tem também o dragão de Komodo, né? Como escamado também. Então, o crocodilo, né?
Tem a sua anatomia externa, com as suas escamas, cauda musculosa, membro inferior, anterior, pele grossa, com muitas placas córneas, para não desidratar. Tem pálpebra e tem narina. Internamente, ele vai ter lá o cérebro, a medula espinhal, o pulmão, ele vai ter o fígado. Aqui a gente tem o testículo, que isso aqui é o macho. Tem todo o tubo digestório aí. A pele dos répteis é seca e grossa, dificulta a perda de água por transpiração. Muitos répteis apresentam a pele placas córneas. Essas placas têm muita queratina e impede, ou escamas, e impede a desidratação, a perda de água, já que eles ficam muito tempo no sol. Diferente dos anfíbios. Os anfíbios têm a pele fina e úmida. Se o anfíbio ficar no sol, ele vai desidratar e morrer. Os répteis não, eles já têm uma pele pronta para ficar exposta ao sol, para não desidratar o animal. O esqueleto, né, para vocês verem como é que é o esqueleto de uma serpente, esqueleto de um lagarto. A digestão tem uma diversidade bem grande nos hábitos alimentares dos répteis, né? Existem herbívoros, onívoros, o que mais predomina são os carnívoros. Então, de todos os carnívoros verdadeiros são os crocodilianos, que é o jacaré, o crocodilo, são aqueles que comem por inteiro a sua presa e utilizam tudo daquela presa, cabelo, osso, tudo isso eles digerem, tudo isso eles utilizam como alimento. Vocês verem como é que é o sistema digestório, né? Então, a gente tem aqui a cavidade bucal, a faringe, o esôfago, isso para quem vai querer fazer veterinária. O fígado, o estômago, o pâncreas, o intestino delgado, o reto e a cloaca, né? Eles têm cloaca, porque eles põem ovos. Respiração. Todos os répteis respiram oxigênio atmosférico, eles têm um par de pulmões mais septados do que o pulmão do anfíbio. Ele já tem 2 pulmões, o anfíbio só tinha um. Nas cobras, o pulmão esquerdo é praticamente atrofiado. Então, tem algumas adaptações aí pelo tamanho do animal. Mas, em geral, são 2 pulmões e eles fazem a sua respiração pulmonar. Todos têm que sempre, os aquáticos, né, que é o caso da tartaruga, aí que está aparecendo o jabuti, os crocodilos, os crocodilianos, eles conseguem segurar o ar por muito tempo, né, de 30 minutos a 40, mas eles sempre vão voltar à superfície para poder fazer essa troca gasosa. Circulação, né? Os répteis têm sistema circulatório fechado, dentro de vasos sanguíneos. Eles têm 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, os crocodilianos. Os répteis em gerais têm 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. Répteis é 2 átrios e 1 ventrículo, são 3 cavidades, exceto os crocodilianos. Os crocodilianos têm 4 cavidades. Circulação dupla e incompleta. Tem pulmão, então é dupla e completa porque o sangue se mistura, mas nos crocodilianos ela é completa. A excreção dos répteis é igual ao das aves, que eles excretam ácido úrico, que é uma excreta pastosa, né, esbranquiçada. E eles têm um sistema nervoso bem desenvolvido, né? No caso, as serpentes têm o órgãos de Jacobson, que é responsável pelo olfato. Os olhos são protegidos pelas pálpebras e membrana nictitante. A audição é exercida quando as membranas timpânicas emitem vibrações do meio externo para os ossos do ouvido interno. Algumas espécies de cobras peçonhentas, como a cascavel, apresentam entre os olhos e a narina estruturas termorreceptoras denominadas fossetas lacrimais. Então, tá aqui a fosseta lacrimal, para poder perceber a temperatura.
as narinas e a presa e o predador. Cobras, ou melhor, serpentes, né? No Brasil, há 321 espécies de cobras, sendo a maioria não peçonhenta. O que é peçonhenta? É quando injeta veneno dentro. Como as sucuris, as jiboias. Essas espécies são constrictoras, isso é, enrolam-se na vítima sufocando. Existem 36 espécies de cobras no Brasil que são peçonhentas, que é a jararaca, surucucu, cascavel, a coral verdadeira. Então, aqui para vocês verem como é que é extraído o veneno, né? Tem essa glândula de veneno, faz ela picar um copinho, e aí a gente consegue coletar o veneno. A cascavel produz o veneno neurotóxico e hemolítico, surucucu histolítico e coagulante, jararaca histolítico e coagulante, e a coral verdadeira neurotóxico. Claro que a gente consegue, né, da cascavel, pelo menos, pegar esse veneno e produzir remédio. Precisa decorar também, não se preocupe. Reprodução. Uma das características que levaram os répteis à independência do meio aquático para a reprodução foi a fecundação interna. Então, os répteis têm fecundação interna. Os machos geralmente têm um órgão de cópula que está escondido, né? E eles vão injetar os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. A fêmea vai produzir óvulos que vão estar e vão ser colocados sempre na terra. Aí a gente tem os ovos amnióticos, ovos que têm água dentro. Então, o ovo tem água dentro para não desidratar o filhote, já que ele está sendo produzido fora da água. Tudo que tem no ovo de casca dura é para impedir a desidratação. Então, a gente tem aqui a casca calcária, o saco vitelínico, que tem alimento, a câmara de ar que está aqui, o saco vitelínico que está aqui em 3, que vai direto para alimentar o embrião. A gente tem o 5, o âmnion, que é o líquido amniótico, a água que fica dentro do ovo. A gente tem o alantoide, que é para as excretas e trocas gasosas, e o embrião, que está aqui em 7, que a gente já viu isso lá em embriologia. Os répteis são pecilotérmicos e ectotérmicos. Aves. Tem mais ou menos 10 mil espécies de aves no planeta, e ela é classificada, gerando muitas discussões no meio acadêmico. Então, a gente vai fazer uma grande classificação aqui, geralmente não se pergunta em prova a classificação de aves, eu já falei para vocês, mas elas podem ser divididas no grupo das ratitas e as carinatas. Ratitas, o osso externo sem quilha, que é a ema, avestruz, o kiwi, que são aves que não voam. E as aves que têm o osso externo com quilha, né, que tem o peito bem protuberante, aí são todas as outras que voam, sabiá, tucano, coruja, quero-quero, e assim vai. A galinha também, ela voa, né? E o que é importante para a ave é saber que a ave tem adaptações para o voo. Quais são as adaptações para o voo? Então, primeiro, né, os braços, os membros anteriores, que são os braços, são transformados em asas. Eles têm um formato aerodinâmico do corpo e eles são mais leves. O que mais que eles têm de adaptação para o voo? Esqueleto pneumático, quer dizer que é o esqueleto cheio de ar, cheio de buraquinho que passa ar. E essa permite a circulação do ar, permite a circulação do ar no osso e faz com que ele fique menos denso, ou seja, mais leve. Outra característica é esse osso externo, que é do meio do peito ali, né, que une as costelas na parte da frente, com carena, que é uma quilha que fica, então, né, aquele peito de pombo que a gente fala, o que permite maior desenvolvimento da musculatura peitoral, responsável pela movimentação das asas. Presença de penas. As penas, elas possibilitam a aerodinâmica, a propulsão e direcionamento, e elas são muito leves, né? A ausência de órgãos como dente e bexiga urinária, que diminui o peso do animal. Então, as aves não têm dente, elas têm o bico.
Presença de sacos aéreos ligados aos pulmões e ao esqueleto permite a circulação de ar no interior do animal, regulando a temperatura corporal e diminuindo a densidade relativa durante o voo. Então, nós temos aí, né, 4 características de adaptações para o voo. A pele é fina e coberta por penas, não tem praticamente nenhuma glândula, exceto as uropigianas. A glândula uropigiana é uma glândula de gordura próxima à cloaca. É onde o animal vai lá, pega a gordura, vem no seu dorso, ali no bumbum, e vai impermeabilizando as penas para que quando mergulhe para caçar um peixe, não molhe suas penas e não fique pesado. Ou que vá nadar, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Muitas aves apresentam escamas semelhantes às escamas presentes na pele dos répteis nas patas, para evitar a desidratação. Então, tá aqui, né? Pele das patas apresenta escamas, algumas espécies apresentam garras queratinizadas nas patas. O gavião, né? As aves de rapina. Função das penas: isolamento térmico, camuflagem, corte, rituais de acasalamento e voo. Então, lembrando que sempre que o macho e a fêmea são parecidos, os dois cuidam do filhote. Quando o macho é muito chamativo e a fêmea é discreta, é a fêmea que cuida do filhote. E isolamento térmico, porque as aves são homeotérmicas ou endotérmicas. Então, aqui a gente tem o esqueleto da ave, aqui a gente tem o osso externo com a quilha, ó, tá aparecendo aqui, e mostrando os ossos pneumáticos e aqui a musculatura, né, para o voo. Digestão, o sistema digestório é completo, as aves não, como elas não têm dente, elas têm uma divisão no estômago, digamos assim, ou no esôfago, né, antes do estômago, que é o papo, e ela tem o proventrículo e a moela. Então, a moela é o estômago mecânico, já que a ave não tem dente, ela tritura o alimento na moela. O papo armazena o alimento e na moela tritura o alimento. E algumas ainda regurgitam para colocar na boca do filhote. O beija-flor tem um bico adaptado para sugar o néctar das flores, a águia já tem um bico para cortar a carne. Cada bico tem uma função, tem o bico para poder pegar a minhoca, tem bico para quebrar coco, então cada bico tem uma função diferente, para guardar peixe. Respiração é pulmonar, então aqui a gente tem os pulmões e aqui em amarelo a gente tem os sacos aéreos, que aumentam a capacidade respiratória e deixam o animal menos denso. Circulação, sistema circulatório fechado, circulação é dupla, porque tem pulmão e completa, não há mistura de sangue. Então, as aves, assim como os mamíferos, 2 átrios e 2 ventrículos. Beleza? A excreção das aves é igual à dos répteis, é ácido úrico, aquela pasta branca, né? E algumas aves apresentam um par de glândulas que remove os sais do sangue. A gente chama glândulas de sal, para ter o equilíbrio osmótico, principalmente as aves litorâneas, né, que estão próximas ao mar. Está aparecendo aqui as glândulas de sal. E aqui, o rim. E a liberação da excreta pela cloaca. Sistema nervoso, tem encéfalo, cerebelo, né, toda a parte, porque aqui não cai muito sobre isso. E a reprodução, né? As aves são dioicas, têm sexos separados, a fecundação é interna, não há estágio laval, elas põem ovos, são ovíparas. Muitas aves, os machos apresentam uma cloaca transformada em órgão de cópulo, tal estrutura é introduzida na cloaca da fêmea, com posterior liberação de espermatozoides, então os machos não têm pênis, eles só têm uma cloaca diferente. Após a fecundação, o óvulo fecundado recebe secreções de carbonato de cálcio e glândulas especiais, formando um ovo amniota, envolvido por casca calcária, igual ao ovo dos répteis. É muito comum nas aves complexos rituais de acasalamento. Então, os pinguins são monogâmicos e fiéis, ficam sempre com o mesmo casal. O pavão macho é bem diferente da fêmea, porque quem vai cuidar do filhote é a fêmea. No caso do pinguim, como o macho e a fêmea são muito parecidos, os dois cuidam do filhote. E o último, os mamíferos.
Classificação dos mamíferos, né? 5.500 espécies, divididas em 46 ordens da classe dos mamíferos, assim como as aves apresentam larga distribuição geográfica de polo a polo na terra ou na água. Temos os mamíferos prototérios, metatérios e eutérios. Prototérios são os ovíparos, são os monotremados, ornitorrinco e equidna. Os metatérios são a ordem dos marsupiais, o canguru, o coala e o gambá. E os eutérios, aí são todos os outros que são placentários, né, os mamíferos placentários. Humano, anta, baleia, foca, lobo, rato, entre outros. Mais de 90% dos mamíferos pertencem à subclasse dos eutérios, isso é, são mamíferos placentários. Então, tem os primatas, os edentados, os roedores, os cetáceos, os carnívoros, artiodáctilos, os lagomorfos, os quirópteros, perissodáctilos, proboscídeos, não se preocupe que nem precisa decorar isso, sirênios e erinaceomorfos. Características exclusivas dos mamíferos. Os mamíferos possuem glândulas mamárias, por isso que o nome é mamífero. Não é mamas, são glândulas mamárias. Tem mamífero que tem glândula mamária e não tem mama, que é o caso do ornitorrinco. E nem toda mama é par, pode ter mamas ímpares. Isso aí vocês já viram na prova do ano passado, né? Que mais? Nós temos ainda a presença de pelos, isolante térmico, atração sexual, camuflagem. Então, os pelos são exclusivos de mamíferos, todo mamífero tem pelo. Outra característica, hemácias anucleadas, os únicos animais que têm a hemácia sem núcleo são os mamíferos. Todos os outros animais, a hemácia tem núcleo. Que mais? Apresenta o músculo diafragma, o diafragma também é exclusivo de mamífero. A maioria dos mamíferos, né, tem placenta, não são todos os mamíferos, mas só tem placenta em mamífero. E, por fim, 7 vértebras cervicais, C1, C2, C3, C4, C5, C6 e a C7, que geralmente ela tem uma protuberância e dá para saber que ela está lá. A pele, né? Os mamíferos apresentam pelos, apresentam glândulas sudoríparas de suor e apresentam glândulas sebáceas de gordura. O suor para diminuir a temperatura, a gordura para manter a temperatura. Então, são glândulas de regulação térmica. Então, a gente tem aqui a glândula de gordura em 2, que é próxima ao pelo, quando o pelo fica ereto, joga-se uma gota de gordura, e a gente tem a glândula sudorípara aqui em 4. O esqueleto, né? A gente não vai falar muito sobre ele. Sistema digestório completo, tem a boca, o esôfago, o estômago, o intestino, lá. Dependendo do animal, ainda a gente tem o rumen, né? Que são os animais ruminantes, que é diferente. Vocês verem aqui, ó. O alimento do camelo vem aqui, no 1, que é o rumen, em seguida o retículo, 2, e é atacado por micro-organismos que digerem a celulose. Aí ele regurgita, volta o alimento novamente, e aí vai para o 3, para absorver a água, e aí sim terminar a sua digestão. Então, os animais ruminantes, eles regurgitam, já que eles comem planta, e eles digerem a celulose, então eles regurgitam esse alimento e ficam mastigando até quebrar toda a celulose. Respiração. Todos os mamíferos respiram por um par de pulmões. Dentre os vertebrados, os mamíferos são aqueles que apresentam pulmões com maior superfície de trocas gasosas, graças à presença de milhões de alvéolos aos pulmões. Então, os mamíferos também precisam ir à superfície para captar o ar.
Circulações, os mamíferos têm circulação fechada dentro de vasos sanguíneos, dupla, tem pulmões e completa. Quer dizer que o sangue não se mistura. Tem 2 átrios e 2 ventrículos, 4 cavidades, tá? E a excreção dos mamíferos é ureia. Já que os mamíferos, né, mesmo sendo aquáticos, eles são considerados terrestres. Sistema nervoso, aí a gente tem uma evolução, né, de toda a questão do cérebro, principalmente. O peixe não tem nada, o anfíbio vai aumentando e os mamíferos são os que têm o maior cérebro. E a reprodução, daí a gente tem os ovíparos, que põem ovos, e tem cloaca, que é o ornitorrinco e a égina. A gente tem os metatérios e zeutérios, porque nos eutérios a gente tem a placenta, mas a maioria, ou praticamente todos os mamíferos são dioicos, né? Tem 2 sexos, fecundação interna e desenvolvimento direto. Exceto o ornitorrinco, que é o ovíparo. Tranquilo? Foi bem corridinho, mas de conteúdo é isso.